ao primeiro painel, com o tema O Desenvolvimento do Sistema Construtivo Light Steel Frame na América do Sul. Ele que é diretor-geral da Associação Latino-Americana do Aço, Alacero, engenheiro químico com mestrado em administração de empresas, especializado em gerenciamento de supply chain, é certificado em finanças pelo ITESM, visão estratégica e visão de negócios pela Harvard Supply Chain Management, CPIM e pela PIX, e pensamento sistêmico pela Universidade de San Diego, possui mais de 25 anos de experiência em processos e vendas de aço. Engenheiro Francisco Leal. Alô, boa tarde, novamente. Primeiramente, muito obrigado novamente por o convite. Vou tentar falar em português, mas eu acho que será mais um portunhol, não? Eu agradeço a sua compreensão. A gente já tem aqui, teoricamente, um ano, então não tem pretexto. E não deveríamos ter um problema com isso, certo? Então, vamos falar sobre desenvolvimento do sistema Light Steel Frame na América do Sul. Mas vou mudar um pouco, porque nossa visão é Alacero América Latina, não? Só vamos incluir algo de México. Então, vamos começar. Nossa agenda, primeiramente. Essa é a nossa agenda. Vamos falar muito rápido sobre Alacero. Vocês já sabem que é nossa associação. Como representamos a cadeia de aço, vou falar um pouco sobre aço, alguns indicadores macroeconômicos de aço. Se escuta bem? E a importância do aço na construção. Só como a vantagem de ser o primeiro palestrante é que não vou repetir muitas coisas, não? Então, poderia ser muito básico, mas eu acho que é importante, porque é o primeiro painel. E a situação do steel frame na América Latina e considerações. Ok, vamos falar de Alacero muito rápido. Alacero é uma organização que reúne a cadeia de valor do aço da América Latina para promover os valores da integração regional, inovação tecnológica e responsabilidade corporativa, junto com sustentabilidade socioambiental. Esse último ponto cada vez mais importante para nós. Nossa representatividade é 65 milhões de toneladas de aço bruto produzido, isso foi em 2018. 54 milhões de toneladas de aço laminado. Temos 60 anos já de atividade, ficamos 59 em Santiago do Chile, temos 60 membros até agora, representamos 19 países em toda a Latinoamericana e é 90% da produção de aço. Nossos parceiros regionais que ajudaram a gente a fazer essas informações que vamos apresentar para vocês. O CBCA, que é o Centro Brasileiro de Construção de Aço, a Câmara de Acero Argentino, em Colômbia temos a ANTI e a Câmara Fedemetal. En México tenemos a Canacero, Cámara Nacional de la Industria del Acero, y ICHA, que es Instituto Chileno del Acero. Vamos falar agora um pouco sobre aço. O que é o aço? É uma liga que é composta de ferro e carbono. A liga é 98% de ferro e carbono é variável de 0,1% até 2%. O aço conserva as características metálicas do ferro em estado puro e a presença de outros elementos pode melhorar suas propriedades físicas, principalmente sua resistência. É por isso que estamos falando aqui de steel framing, não? Porque é resistente, adaptável, reciclável. É um dos materiais mais utilizados na engenharia. O aço possui inúmeros usos, desde os mais visíveis hasta os menos aparentes, por exemplo, trens. Na cozinha podemos encontrar, em transporte em geral, não só automóveis ou carros, também transporte de petróleo, tecnologia em geral, vocês sabem. Também pontes, embalagem de alimentos, estruturas para painéis solares, são muitas coisas. Principalmente o que vamos falar agora é o setor da construção. Qual é a importância do aço na construção? Também é muito básico, mas é importante porque dá o framework do que vamos fazer
estos 2 días, ¿no? Primero, o aço se usa para construção principalmente em Latinoamérica porque tem uma característica essencial, é um material sismo-resistente, ou seja, resistência aos movimentos sísmicos. Na América Latina, por exemplo, temos países como Chile, Colômbia, México e Peru, que estão em regiões onde há atividades sísmicas. Por exemplo, vocês souberam que o passado domingo tivemos um terremoto na parte norte do Peru, não? E para que vocês vejam, por exemplo, o que acontece em Santiago. Essa grande torre é de 300 metros, uma das maiores de Latinoamérica. E tem aço em uma quantidade importante, 20.150 toneladas. Então, esse é um exemplo. Uma notícia, não? Essa notícia de 2016 explica um pouco esse contexto que eu estou falando, a necessidade de se construir aço em nossa região. É uma notícia de 2016 que fala que em 15 anos, de 2001 até 2016, na América Latina teve 14 terremotos, sendo 4 no Chile, 2 de Peru, um no México, um no Equador. Isso que fala a notícia, mas em 2017, vocês superam também que México ocorreu um grande terremoto, com quase 370 pessoas mortas. Então, o que acontece? Que nossa região é principalmente sísmica. Aí temos um mapa latino-americano de atividades sísmicas. Afortunadamente, aqui em Brasil, exceto, acho que será o Rio Grande do Norte, tem um pouquinho, não? Mas, em geral, o Brasil está livre, mas o resto da Latinoamérica é crítico. Então, vamos continuar. Essa é uma estação de trem em Reino Unido. Assim seria, não? Se chama Old Dundee Wet Station, é do século XIX. Mas o que acontece agora, por exemplo, já com aço, o cenário muda totalmente, não? Permite evolução. Essa estação ferroviária de uma cidade chamada Łódź, na Polônia, também utilizou 20.000 toneladas de aço. Esse já é século XXI. Graças ao aço, hoje é possível termos estruturas belíssimas e resistentes como essa. O que acontece também, não só estruturas como essa, também edifícios ainda maiores. Esse hotel em Dubai tem 321 metros de altura. Então, podemos reflexionar sobre aço agora. Além de sua resistência, o uso de aço na construção oferece velocidade, limpeza, menor geração de resíduos, beleza. Fomenta a mão de obra qualificada, que é muito importante para a nossa região. E como falei também que a parte de sustentabilidade é agora mais importante, eu posso comentar que promove a economia circular, porque é infinitamente reciclável o aço. Então, também uma arquitetura estruturada em 3D. Ok, vamos ver alguns indicadores. 3, basicamente. Consumo de aço é nosso principal indicador e cada mês a Associação Alacero produz cifras para todo mundo e para World Steel, que é nossa Associação Mundial de Aço. Temos também consumo de aço per capita e Steel Stock é um novo indicador. Consumo de aço, só para vocês terem uma ideia, México consome perto das 26 milhões de toneladas, número 1 consumidor, e Brasil número 2, 20 milhões. Em questões de produções, é inverso. Brasil número 1, México número 2, e todos os demais países muito parecidos. Consumo de aço per capita é uma medida de desenvolvimento das nações, ao final. Por exemplo, temos aí que Brasil tem 95 são quilos per capita. E quando comparamos, por exemplo, contra o Japão, 500 quilos per capita, inclusive Coreia do Sul, 1.100. A diferença é abismal, não?
México é o principal nesse indicador na América Latina, mas ao final eu posso comentar que desde nossa visão isso é positivo, não? Porque temos muita oportunidade para crescer. Ok. Essa é a mesma data, mas em gráfico. E o que não gosta muito da gente é a tendência negativa. Aconteceu em Venezuela e também vemos lá em laranja, Brasil. Steel Stock é um novo indicador que fala assim, quantidade de estoque de aço que cada país gera. Como é infinitamente reciclável, não pode ser só medido em consumo per capita. Quanta quantidade de estoque de aço permanece, dividido entre todas as pessoas. Então, os japoneses, Japan Iron and Steel Federation, eles fizeram esse estudo e chegaram à conclusão que para um país estar em nível de desenvolvimento adequado, precisam de 8 a 12 toneladas de estoque, steel stock por pessoa. Então, quanto estamos agora, a gente ainda não temos uma medição para a Latinoamérica, estamos fazendo, mas em geral o mundo inteiro tem 4 toneladas por pessoa, não? Estima-se que a demanda de aço mundial em 2100 será de 3,8 bilhões de toneladas com isso. Então, temos que atingir a meta de ao menos 10 toneladas por pessoa. Então, temos que produzir ainda mais aço, mas tem que ser sustentável, não? Aqui, para ser sustentável, é um círculo virtuoso. Temos que o consumo de aço na construção gera desenvolvimento. E gerar desenvolvimento vai consumir mais aço. Então, a usar mais aço, estamos promovendo também uma indústria que é importante para nossos países. Aqui eu posso comentar, a China, em 2012, esgotou as reservas de aço mundial. Investiu boa parte desse aço no setor da construção civil para seu desenvolvimento. Boa parte do grande desenvolvimento da China vem deste consumo. Então, é um indicador importantíssimo para a nossa economia. Ok, agora o ponto importante. Falar sobre o que acontece com steel frame na Latinoamérica. Vamos falar primeiro, a nível toda a Latinoamérica temos avanços desde México até a Argentina. O driver sempre é a industrialização e apoio estatal. Essas duas palavras são chave para o que vamos ver. E vocês vão ver durante os 2 dias que a industrialização construção em aço em geral e apoio estatal vão juntos. Em Argentina e Brasil temos o maior desenvolvimento, avanços significativos e maior penetração que outros países. Em México apenas estão em criação de normas específicas para aços estruturais. Peru e Equador apenas surge como uma alternativa para déficit habitacional. E em Colômbia e Chile, eles vão ter uma palestra aqui, vão falar sobre o que acontece, mas é uma situação muito boa, porque a projeção de crescimento, por exemplo, para a Colômbia é de 15% a 22%. E o Chile também tem as bases já planejadas, que é a criação de normativas sobre aço laminado em frio. Tem muitas normativas. Desde Alacero, a gente, há alguns anos atrás, fez um manual Alacero para steel framing. Acho que é 2007, né? E é disponível gratuitamente no nosso site. E fizemos esse manual com instituições parceiras, como CVCA aqui no Brasil ou Canacero em México. Em México, eles têm uma norma mexicana, mas o ponto mais importante que comentamos é negativo, não? Porque aqui vemos não tem muita entrada no mercado. O impacto ainda não foi feito desde as universidades com o governo.
Mas o Canacero, por exemplo, está promovendo o uso de light steel framing a través de training e fabricação de normas. Um exemplo de um training workshop. Em Colômbia, a situação atual é uma negociação com o Ministério da Agricultura para uso do sistema de construção industrializada em seco para locais inóspitos. Até agora, levam 3.868 casas construídas. Por exemplo, aqui temos uma casa sendo transportada por balsa para local de difícil acesso. Esse é o mapa de Colômbia, temos alguns dados lá. Vocês vão ver mais adiante que acontece em Colômbia com maior detalhe. Por exemplo, uma casa tem que ser elevada por as questões ambientais. Em La Moyana, em Sucre, a área é de 40 metros quadrados e é de 1.806 quilos de aço. Até agora levam, nesse lugar, 627 casas. Em Argentina, temos situações favoráveis e não tão favoráveis. Primeiro, favoráveis. Light steel framing é declarado já um sistema de construção tradicional pela Secretaria de Vivienda e Habitat. Também tem muita maior facilidade agora em sua utilização pelo governo e já está assegurado futuras licitações para bairros habitacionais que admitirão o light steel frame. Patagônia e sul do país, aumento da construção em seco pelas condições climáticas é vital. E a taxa de crescimento do uso de light steel framing cresce mais do que o sistema tradicional. Isso é muito bom na Argentina. Agora, não é, o ponto é que o cenário econômico é recessivo. O setor da construção não é driver no momento. Segundo o INDEC, que é o Instituto Nacional de Estadística e Censo da República Argentina, o setor da construção caiu 11,3% nos primeiros meses de 2019 em comparação com o ano anterior. Então, o que está fazendo a Argentina? Jornadas de capacitação, participação ativa com a Câmara de Argentina de Aço, com seguimento a marco regulatório e normas, e representação ativa do setor siderúrgico por meio de CAA, que é a Câmara, em fóruns com a Secretaria de Habitação, Meio Ambiente, Energia e de Produção, quando surgem as convocatórias sobre construção sustentável. Em Chile também, Chile vai falar mais adiante, então vou passar muito rápido. Mas eles criaram um comitê em Icha em 2013 e tem a realização de muitos cursos e especificações normativas, assim como no México. Outros exemplos aqui, requisitos, por exemplo, de perfil conformado em aço frio, muito recentes, não? Recentemente, essa norma, por exemplo, em agosto de 2018, foi aprovada pelo Conselho de INN. Em Brasil temos duas instituições muito fortes promovendo o light steel framing, CBCA, que eu falei, e a Associação Brasileira de Construção Metálica, que é a ABCEM. Duas fomentam light steel framing junto com as empresas. Em Brasil, CBCA tem já umas estatísticas que vão ser publicadas, uma pesquisa com um cenário dos fabricantes do perfil galvanizado para light steel framing, divulgada em 2018. Segundo o CBCA, as pesquisas já foram iniciadas com uma divulgação que vai acontecer em breve. Qual é o objetivo? Informar o CBCA e a toda a cadeia do sistema light steel frame no direcionamento de suas ações, com contribuição direta do desenvolvimento e fortalecimento do setor da construção industrializada. Junto com World Steel, eles fizeram essa pesquisa, que se chama Estudo de Sistemas Construtivos de Obras Brasileiros. Então, são 80 projetistas, 180 construtores, com, infelizmente, um resultado que não gosta muito a gente, não? Porque light steel framing é muito baixo a penetração, não? Em sistemas construtivos como lajes, estrutura, cobertura. Por exemplo, estrutura em geral, vocês veem light steel framing até cá, não? Quando, por exemplo, concreto moldado em loco é 43,8. Em lajes também é muito baixo,
pouco melhor na estrutura da cobertura, quase 10%, comparado com outras alternativas. Então, para resumir, o tempo acabou, muito foi também a causa da... Então, vamos a fazer as considerações finais. Considerações finais. A siderurgia e a construção em aço possuem os mesmos objetivos. Temos, ao final, conhecimento, ideia e convicção de que sem aço não há desenvolvimento. O drive regional para o fomento do uso do aço é a construção. Ainda há muito a ser feito pelo sistema de construção em aço, é por isso que a gente está aqui, não? A construção em aço e o Light Steel Frame oferecem agilidade e podem ser a chave para solucionar a crescente demanda latino-americana de projetos habitacionais, como recentemente escutamos direto do senhor secretário. Com isso, eu quero finalizar e agradecer a todos por sua atenção. Obrigado.